Ser empresário, ou melhor, ser empresário tanas. Eu não gosto nada da expressão ser empresário. Criar valor, porque todos nós somos empresários, não é? Desde que criamos valor. Criar valor é uma coisa que depende de duas coisas. Uma é a intuição. Eu tenho jeito para ser empresário, para ter um negócio. E a segunda é o conhecimento, a informação. A primeira é uma coisa importante. Não é? Os alemães utilizam uma expressão chamada Fingerspitzengefühl. Quer dizer, uma coisa que nasce connosco. Todos nós conhecemos pessoas no nosso dia-a-dia que olhamos para elas e dizemos assim, aquele gajo dá um pontapé numa pedra e sai dinheiro lá de baixo. A minha mãe dizia isso muitas vezes quando era miúdo. Fazia muita impressão porque eu dizia à minha mãe às vezes, não, quer dizer, ele sabe é que está dinheiro embaixo daquela pedra, por isso é que pontapé é aquela pedra. E a segunda componente é a componente da formação. E a formação tem a ver com a informação. Aqui há uns anos, a informação era uma coisa caríssima. Não estava ao alcance de todos. Como eu estou a olhar para a plateia e ver que a esmagadora maioria das pessoas são pessoas jovens, provavelmente já não se lembram do que eu vou dizer. Que era, quando todos nós que andámos na faculdade nos anos 80 e 90, princípios dos anos 90, lembram-se que para termos acesso à informação era preciso ir às bibliotecas, não é? Pedir livros, depois fotocopiávamos os livros, que era um crime, não é? Fotocopiar livros, violávamos claramente o copyright, para podermos ter informação. Eu recordo-me que pedia emprestado a revista The Economist às pessoas que a podiam comprar, porque eu não podia pagar a revista The Economist. E de vez em quando, uma vez por ano, comprava o Financial Times quando saía o orçamento inglês, porque eu gostava muito de finanças públicas e queria perceber um bocadinho o que era as finanças públicas de um país que tinha juízo, porque nós não tínhamos juízo nenhum nessa altura. Isto eram os anos 80 e 90. Hoje em dia, tudo isto mudou. A informação custa zero. Está ao alcance de todos. Esta é a geração mais estragada de sempre. Normalmente vocês ouvem dizer que é mais bem preparada de sempre. Eu costumo dizer é mais portada de sempre. Mas, que é uma coisa que desagrada muito à classe política. Mas eu acho que é a geração mais estragada de sempre. Porquê? Porque a informação custa zero. E existe em todo o lado. Desde o YouTube até... É só ir ao Google a fazer um bocado de pesquisa. E é verdade que existe muita informação que não presta para nada, mas uma das nossas funções é precisamente ver o que é bom e ver o que é mau. E ao fim de algumas horas, depois de pesquisa e de trabalho, todos nós percebemos quem é bom e quem é mau, e o que é que vale a pena ver e o que é que não vale a pena ver. Portanto, isto hoje em dia é acessível a quem está em Lisboa e é acessível a quem está em Bragança. Antigamente não era assim. E, portanto, onde é que eu quero chegar? Nós já não temos desculpa. Ok? E não me venham com tretas, porque a interioridade não é um problema. E vamos ver isso daqui a bocadinho. A interioridade não é um problema. O único problema que a gente tem é um problema de cabeça. Se a interioridade fosse um problema, Munique não era uma zona industrializada. Se a interioridade fosse um problema, Madrid não era uma zona industrializada. Se a interioridade fosse um problema, a zona do Ruhr, que hoje em dia se transformou completamente, nunca teria sido uma zona economicamente avançada. Portanto, nós arranjamos desculpas com muita frequência, é uma tendência humana, e é uma coisa que nós gostamos muito em Portugal, é arranjar desculpas para os nossos fracassos ou para as nossas limitações. E isso não é aceitável, ok? Eu bem sei que nós não temos bons exemplos. Tirando as empresas, não temos bons exemplos. Tudo o que nós ouvimos falar, é só olharem para a campanha eleitoral, e parece que toda a gente vai poder fazer tudo e mais alguma coisa. O céu, a terra, o paraíso, tudo, não é? É aumentos para isto, é aumentos para aquilo, é os pensionistas, não sei das quantas, e depois um tipo diz, onde é que estão as contas? E a gente não vê as contas. De vez em quando aparece lá um tipo ou outro que diz, sim, mas eu vou buscar ali. E todos nós temos um bocadinho de bom senso. Não precisamos ser economistas, não precisamos ser especialistas em finanças públicas, dizemos assim, aquilo é impossível. Portanto, não temos bons exemplos desse nível. Mas vou só terminar esta introdução com uma história que eu aprendi quando eu tinha 14 anos. Eu tinha 16 anos. Eu vim de fora e vim parar ao Algarve. Primeiro fui parar à Covilhã, depois fui parar ao Algarve. E no verão estava um casal italiano com 2 filhos da minha idade. E tinha caído o governo italiano. E eu, português, estava preocupadíssimo. O italiano estava-se a marimbar para aquilo, divertia-se alegremente com a mulher e os filhos.
Nem sequer falavam de política. E eu, ao pé da piscina, vir-me para ele e digo assim, olha, caiu o seu governo ontem, você não está preocupado? Ele olhou para mim e riu-se e disse, governo balnear. Ou seja, os italianos tinham uma média de um governo por ano, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Portanto, para ele aquilo era uma coisa de menos importância. O que é que era importante para os tipos? E ele depois disse-me assim, sabe, o que é que nós precisamos? É que não nos chateiem. Eu há bocado ouvi, acho que foi o Manel Veiga dizer aqui, que sair da frente. Eu tenho um livro cujo título chama Saiam da Frente. Por acaso, alguns daqueles gajos ainda não saíram da frente, que é pena, porque se tivessem saído da frente, nós éramos um país mais desenvolvido. Mas a única coisa que a gente precisa como empresas, como empresários, é que saiam da frente, não é? Porque nós já sabemos que aquilo corre mal. Portanto, nós temos é que fazer um esforço, enquanto líderes de alguma atividade, enquanto criadores de valor, para dar a volta por cima. E isso é que interessa. E, portanto, o que nós estamos aqui a tentar fazer hoje é exatamente isto. Esta ideia do Corporate Talk está integrada neste ciclo de empresários que vocês já tiveram a oportunidade de ver desde as 2 da tarde. Aliás, quero dar os parabéns ao painel anterior, que foi uma coisa rica, e vamos ver isso daqui a bocadinho, rica de ideias. Mas, dizia eu, nós quando pensámos neste Corporate Talks foi precisamente para isto, que é nós conversarmos sobre literacia financeira. Desde pequenas empresas, sobretudo pequenas empresas, juntando várias componentes e várias valências. E ainda não tínhamos feito aqui em Bragança, estamos aqui pela primeira vez, segunda razão para vos agradecer por estarem aqui. Bom, antes de irmos para a conversa aqui com as pessoas, nós vamos falar de sustentabilidade hoje, eu deixo-me chamar o professor Orlando Rodrigues para fazer aqui a abertura da sessão de hoje. Por favor. Agora sim. Bom, muito boa tarde a todos. Enfim, permitam-me que os cumprimento a todos e, no particularice, tendo em conta tantas pessoas importantes que temos aqui, um obrigado muito especial ao Camilo Lourenço pelo convite. Enfim, eu não estava a contar que ia fazer a intervenção de abertura. Pensei que iria participar na mesa redonda, mas, enfim, deixem-me agradecer e salientar a importância do que está aqui a ser feito, este Corporate Talks. Vamos no 14. É um belo número para fazer em Bragança e, sobretudo, sobre este tema tão importante de sustentabilidade e crescimento. Na verdade, os desafios da sustentabilidade e a sua articulação com a economia são o grande problema dos nossos dias. Claramente, os desafios da sustentabilidade são desafios reais. Todos conhecemos os desafios que temos pela frente enquanto sociedade global. Enfim, a ciência tem-nos demonstrado que o caminho que estamos a seguir em termos de modelo de desenvolvimento tem limites e é naturalmente necessário que a economia e as empresas integrem os problemas da sustentabilidade na sua atividade. O problema que temos tido é que, na verdade, integrar a sustentabilidade na atividade da economia e das empresas é um desafio demasiadamente complexo, que exige mais conhecimento, mais estudo, mais economia, mas, sobretudo, mais vontade política também para resolvermos estes problemas. Se não vejamos, por exemplo, o que se está a passar com a agricultura na Europa, o desafio que está a colocar à nossa sociedade, exatamente porque os agricultores foram confrontados com a necessidade de serem sustentáveis, de introduzirem a sustentabilidade na sua atividade, só que as regras não são claras e a forma como a sustentabilidade deve ser integrada na sua atividade não é clara. Na verdade, quando falamos de sustentabilidade, estamos a falar basicamente de bens públicos, não é? Ou seja, de bens dos quais a produção não podemos controlar a propriedade, portanto não os podemos valorizar no mercado, enfim, que também o consumo de nenhum de nós afeta o consumo dos outros. Portanto, tem a natureza de bens públicos. E, portanto, integrar os bens públicos na atividade das empresas sem informação suficiente, sem conhecimento suficiente, é um problema da maior complexidade.
Portanto, aqui estamos a falar de questões muito complexas que eventualmente exigem regulação ou exigirão certamente, se não regulação, pelo menos perfeito conhecimento dos mercados e daquilo que se está a fazer. E, portanto, claramente na agricultura estamos a confrontar esses problemas, sustentabilidade versus como é que introduzimos isso nos mercados e na regulação da atividade e, certamente, com os desafios da neutralidade carbónica, como é que introduzimos isso nas empresas e os mercados de carbono são voluntários, são obrigatórios, são desafios absolutamente cruciais. A nós, nesta região, e saúdo particularmente a visão que fez nessa introdução de que a interioridade não é nenhuma fatalidade e, portanto, enfim, que a interioridade não é claramente uma fatalidade que nos impede de termos uma economia moderna e competitiva, mas claramente para nós, na nossa região, os desafios da sustentabilidade são uma pedra de toque fundamental, exatamente porque acreditamos que na generalidade das nossas atividades, somos capazes de exatamente produzir grande quantidade desses bens públicos, dessas externalidades positivas que resultam das atividades da empresa na nossa região e que isso pode ser também um fator que alavanca e que nos cria especiais oportunidades para desenvolver a economia nessa região. Por isso mesmo, muito saudamos a escolha do tema para Bragança e muito saudamos esta iniciativa exatamente de promover o debate e de promover o debate com os atores que importam, neste caso, que são as empresas e os empresários que, como muito bem disse, são eles que criam valor. Por todas estas razões, muito obrigado. Obrigado, professor Alvento Rodrigues. Nós, antes de iniciarmos qualquer sessão destas, nós fazemos sempre um vox pop sobre o assunto que nós escolhemos. E é precisamente para nós percebermos qual é o estado de conhecimento das pessoas em relação às questões que nós vamos tratar em cada sessão. Cláudia, passa isso, acho. Sustentabilidade é tudo aquilo que, através dos recursos que nós temos naturais, podermos utilizá-los a nosso proveito, digamos. A correta utilização dos recursos naturais. Da forma como a empresa opera e tem políticas verdes, mas da mesma forma também é transversal a outros setores da própria empresa e a forma como trata os trabalhadores e como gera o seu negócio e as repercussões que esse negócio tem em todos os stakeholders envolvidos. Usar os recursos de forma renováveis, ou seja, retirar um produto e não esgotar todos os recursos no tempo de vida útil dos recursos. Acima de tudo, continuidade, ou seja, a continuidade das empresas, que é pensar no futuro e, portanto, ter um impacto no ambiente, na sociedade e um bom governo societário, sem dúvida que é importante. Acima de tudo, para que os outros também consigam compreender, saber onde é que estão posicionados e ter uma forma de comparação. Faz sentido em algumas empresas, não acho que faça sentido em todas. Por exemplo, empresas de restauração acho que faz todo o sentido. Se calhar empresas de contabilidade não tanto. Existe mesmo um protocolo que é da energia verde. As empresas são obrigadas a apresentar esses valores. Sim, acho que é importante. Temos o planeta a gritar e é urgente que isso seja uma realidade, uma preocupação nas empresas e de todos. Depende dos valores da empresa. Portanto, se o valor da empresa tender a ser sustentável e contribuir para um mundo melhor, não faz sentido nenhum comprar materiais mais baratos. Mas se a empresa tiver a ambição de crescer no setor sustentável, então devia preocupar-se com a origem das matérias-primas. Sim, faz sentido comprar mais barato, independentemente dessa situação. É uma boa questão. Diria que sim. Como consumidor faz sempre sentido comprar mais barato.
Não, o preço sem dúvida continua a ser uma preocupação para as pessoas, mas também ter a preocupação de que uma empresa tem uma prática sustentável, acho que nos faz hoje em dia cada vez pensar mais em comprar um pouco mais caro e contribuir nesse sentido. Preocupa, felizmente. No aproveitamento da alimentação, das refeições, é um ponto que eu sei que sim, relativamente também energético também, a nível de consumo de água. Na parte das instalações, dos consumos das pessoas, os carros são elétricos. Acho que não. Mas se calhar a maior parte das empresas estão nesse nível. Sim, eu sou responsável de sustentabilidade da empresa. É uma das coisas que eu acho que pessoas da nossa geração se preocupam, trabalhar para uma entidade patronal que se preocupe com questões de sustentabilidade. Contudo, não será a minha prioridade enquanto estudante acabada de sair do ensino superior para procurar um emprego. Isto não é uma questão fundamental. Bom, eu vou começar a chamar as pessoas que vão para o painel. Primeiro, Mário Borges, daqui da MBAP, e que é o nosso host, digamos assim. A José Pedro Farinha, da Betocnet. Pedro Brito André, da Blue Crown. Já vão perceber o que é que faz a Blue Crown. E acho que recomendo que estejam bem atentos, pode ser que ajude a financiar os vossos negócios. E Carla Costa, que é da Sendis, que é um dos nossos parceiros aqui. Bom, como vocês repararam ali, as pessoas têm umas ideias, não é? Mandam umas boquinhas, ouviram uma coisa aqui ali colar, inclusive a gente que fez formação universitária está com dificuldade em responder exatamente, ir ao ponto fulcral do assunto. Mas agora aqui é uma questão interessante. É que normalmente as pessoas estavam ali e falaram muito naquilo que é uma questão geral, que é o planeta, a Terra, não sei quantos, e depois o seu interesse pessoal. Mas a questão da sustentabilidade, e estas matérias vão muito mais longe. E agora, nós estamos numa fase em que, muito em breve, as empresas não vão poder comprar... Cláudia, que é isso, achou? Faça aí o exit desse ecrã, para ver se isso não dispara automaticamente. Bom, e portanto, as empresas, mais dia menos dia, vão ser impossibilitadas de comprar a quem não respeite certo tipo de regras. E é uma das coisas que é bom a gente pensar aqui, até porque vocês aí são empresários, uma parte de vocês também. A gente vai começar isto hoje fazendo aqui, vou dar aqui a cada um dos intervenientes 3 minutos cada um, para fazerem um statement inicial. Mário Borges. Ora, 3 minutos. Eu penso não demora tanto. Desde já quero agradecer a todos, quero agradecer a participação de todos aqui, em especial às associações. Estes ciclos de empresários têm como objetivo agregar valor e unir uma comunidade, começando pelas associações e criando aqui um trabalho em rede para que nós possamos ser mais competitivos e no fundo, acrescentar valor e criar escala. Eu gosto de história e gosto de economia. Coisas diferentes, são duas disciplinas que gosto. Gosto de história porque gosto de compreender o passado. Isto parece uma frase feita, mas é para poder construir o futuro, ou poder pelo menos compreender o futuro e melhorar o futuro. E gosto de economia porque ela faz-me pensar o futuro. Nós, quando estamos a analisar uma parte económica, temos que analisar sempre não só o atual, mas projetar o futuro. E projetar o futuro criando gestões estratégicas, criando pensamento criativo e crítico das organizações, nas comunidades, e pensar como é que nós podemos ultrapassar determinados obstáculos. Sustentabilidade, o tema que nos traz hoje aqui, eu costumo dizer às empresas, primeiro têm que se preocupar com a rentabilidade e depois preocuparem-se com a sustentabilidade. É claro que tudo está um bocado interligado, mas primeiro a empresa tem que sobreviver para poder contribuir para a sustentabilidade. Porque se ela não sobreviver, ela não vai contribuir para a sustentabilidade. Portanto, ela tem que ser rentável em primeiro lugar e depois dessa rentabilidade criar uma estratégia de sustentabilidade. E a estratégia de sustentabilidade, ela passa, no meu ponto de vista, por 3 fatores, pelo menos 3 disciplinas, que são, no meu ponto de vista, disciplinas importantes.
A primeira disciplina em que nós temos que trabalhar, e uma delas, portanto, é a parte comportamental. Nós temos de trabalhar a parte comportamental, como é que nós nos comportamos perante determinadas situações, e na gestão é muito, muito importante. Depois, a parte dos processos. Os processos são muito importantes, porquê? Porque na sustentabilidade nós temos que reinventar os processos. Temos que olhar para eles e temos que ver como é que nós conseguimos. Primeiro ponto, nem sequer é melhorar, ou seja, nem sequer introduzir nada de novo. No meu ponto de vista, o primeiro ponto é olhar para eles e torná-los mais eficientes e mais eficazes. Se a gente os tornar mais eficientes e mais eficazes, logo à partida estamos indiretamente a tocar na sustentabilidade. E depois sim, depois da gente fazer essa análise, sim, podemos reinventar. E depois tem a tecnologia, que é a tecnologia que nos vai permitir reinventar. Aquilo que eu costumo também dizer é que a tecnologia é uma ajuda, os processos são aquilo que nos faz produzir e o comportamento é o método. É como nós olhamos para as coisas e trabalhamos e como é que nós criamos rotinas. Muitas vezes confunde-se estas três disciplinas, confunde-se o método, os processos e a tecnologia. 3 minutos. Já terminou? Já vamos ao resto. Zé Pedro. Ok, muito obrigado. Já vamos voltar a isso, Zé Pedro. 3 minutos. Então, em primeiro lugar, boa tarde e muito obrigado por nos acolherem. Eu fico sempre muito contente quando querem falar comigo, porque normalmente os contabilistas têm um problema, fogem de nós. Até pelos vistos não precisamos ser sustentáveis. Sim, tens ali um belo exemplo. Aquela amiga disse que para os contabilistas não. Mas... E dar os parabéns ao painel anterior e à contabilista que esteve no painel anterior, que eu não sei se está aí, mas portanto esteve muito bem, eu gostei muito de ouvir. E depois, tanto o Corporate Talks como o Camilo explicou, portanto, o grande objetivo é levar literacia financeira e aproximar o mundo académico do mundo empresarial. E por isso vamos na 14ª edição. E é o primeiro que não fazemos num Politécnico, e a culpa é do Mário, porque nos desafiou a vir aqui, e obrigado, Mário. E o objetivo é exatamente que as empresas percebam o que é que se ensina e que as universidades percebam o que é que o mercado precisa. E ainda temos uma grande diferença. E também nestas temáticas da sustentabilidade, temos, por um lado, um ensino ainda muito teórico sobre o assunto. Por outro lado, toda a gente sabe que tem que fazer alguma coisa, mas ainda não se sabe bem o quê. Tirando as grandes empresas, que já são obrigadas, e como falamos aqui. Isto está um bocadinho estranho, não está? Está um bocadinho, está. Okay. Portanto, a sustentabilidade é em si, e o Mário começou por dizer que era importante as empresas terem lucro, eu acho que a sustentabilidade pode ser um fator para ter lucro. Se nós pegarmos nos 3 P's, né, portanto, da sustentabilidade, temos o Profit, o People e o Planet. E, portanto, o que vem em primeiro lugar é o lucro. Nós temos que ter lucro. Repete lá isso, faz favor. Profit, People and Planet. Mas não descontas nos 3 minutos. Está bem. Portanto, é muito importante que nos preocupemos, de facto, com as questões ambientais, com as questões sociais, mas devemos tirar partido disso para que as empresas sejam mais rentáveis. E hoje é possível mensurar quanto é que é o nosso lucro a partir de questões sustentáveis. Portanto, isto foi introduzido com a taxonomia para a divulgação do ESG. E, portanto, hoje conseguimos, e aqui é uma excelente oportunidade para os contabilistas, porque nós temos a oportunidade de mensurar quanto é que é o retorno das políticas ESG, quanto é que investimos em capital, portanto, CAPEX, em políticas ESG, e quanto é que investimos em OPEX, portanto, gastos operacionais, relacionados com o ESG. E essa informação está na contabilidade. E depois, as grandes empresas, que já estão obrigadas, têm uma pessoa para falar de ambiente, uma pessoa para falar do departamento da felicidade e do departamento da tristeza, tem uma pessoa para a governança. As pequenas e médias empresas Não, nós partilhamos este. Agora está bom. É porque eu não sei quanta voz, mas eu estava a ficar com a sensação de bêbado e não bebi nada hoje. E, portanto, o que eu estava a dizer é que as pequenas e médias empresas não têm esta capacidade de ter um líder para cada uma destas áreas. Mas têm alguém que
que presta, que devia prestar contas todos os meses e que lhes dão informação de gestão, que são os contabilistas. E, portanto, os contabilistas têm aqui uma excelente oportunidade. Já estou a perceber porque é que o contabilista é fundamental nesta história toda, não então? Obrigado. O contabilista tem aqui um papel fundamental, que é preparar a informação com base nos números e, obviamente, tem que obter informação dos gestores para que a informação seja útil também para o relato não financeiro, para o relato integrado. E, com isso, a empresa não só consegue cumprir com os mínimos olímpicos para pertencer à cadeia de valor, porque esse é outro problema que temos. Só as empresas grandes é que são obrigadas, mas vão comprar a pequenos produtores que não respeitem as regras do ESG? Em princípio não, porque isso vai-lhes estragar o próprio relato deles. A origem do produto, onde é que foi feito, como é que foi feito, em que condições foi feito. E, portanto, é preciso que na cadeia de valor nós consigamos demonstrar desde o início até ao fim que se respeitaram as políticas da ESG e que se consigam mensurar. E aqui aparece a tal oportunidade para os contabilistas. Todos os empresários da sala que não são contabilistas, não se esqueçam de aceitar o aumento de honorários para que possam cumprir. Agora que já vendeste o teu peixe, podes passar ao Pedro Brito. Pedro, 3 minutos. Sim. Se calhar então começo por explicar um bocadinho o que é a Bluecrow e o que é que nós fazemos. Portanto, a Bluecrow é uma sociedade de capital de risco. Portanto, nós o que fazemos é captamos o dinheiro de investidores, são muitos deles também empresários com as suas pequenas empresas, e pegamos esse dinheiro e investimos em empresas, ajudamos a desenvolver empresas. Portanto. E aqui temos uma componente grande de investigação e desenvolvimento. O tema da sustentabilidade está um bocadinho na gênese da Bluecrow. Portanto, nós, desde que lançámos o primeiro fundo, CIFID, neste caso, em 2017, o primeiro fundo de capital de risco, que foi direcionado para CIFID em Portugal, foi lançado pela Bluecrow, e o seu foco era maioritariamente em investimento sustentável. Portanto, aqui, alimentação sustentável, economia circular, etc. Portanto, temos vários exemplos de participadas, até um pouco espalhadas por o país, portanto, contradizendo aqui um pouco aquela ideia que há dos grandes centros urbanos, não é? Nós investimos um pouco espalhados por todo o país. E pronto, acaba por estar, este tema da sustentabilidade está desde o início connosco. Pronto. Agora, como é que nós vemos o tema da sustentabilidade? E também ainda encontro aqui o que o Mário disse. Obviamente a sustentabilidade não pode ser só associada à responsabilidade ambiental. Portanto, a sustentabilidade tem que ser sempre olhada sobre pelo menos 3 vertentes no nosso entender. Portanto, falamos da responsabilidade ambiental, obviamente, a responsabilidade social, e aqui entra a parte do governance também das empresas, não é? E obviamente temos que falar da sustentabilidade financeira, não é? Quer dizer, há pouco o colega aqui do painel anterior estava a dizer, e estamos completamente de acordo, quer dizer, uma empresa que queira ser sustentável só do ponto de vista ambiental é muito difícil se não for sustentável do ponto de vista financeiro. Pronto. E é esse tipo de empresas que procuramos, portanto, empresas sustentáveis nestas 3 vertentes. E isso está na nossa tese de investimento desde o início, portanto, desde que lançámos os primeiros fundos de capital de risco. E até agora temos tido bons resultados, temos ajudado empresas a crescer, portanto estamos muito contentes com o que estamos a fazer e a apoiar este tipo de empresas. Carla, tecnologia. Então, a tecnologia, apresentando aqui também um bocadinho o que é o Grupo Syndis. Portanto, nós somos uma software house que faz 40 anos de existência este ano. Portanto, já viemos ainda do ambiente DOS, que para alguns da sala nem sequer é conhecido, e ainda bem para vocês. Aquilo que hoje em dia fazemos e a nossa principal preocupação relativamente, e eu vou falar aqui um bocadinho de sustentabilidade para nós, é a nossa preocupação com os clientes. Não tanto a nossa experiência como Grupo Syndis, porque isso temos, como é óbvio, mas aquilo que é a nossa experiência com os clientes. Portanto, hoje em dia temos muitas empresas, desde grandes empresas a pequenas e médias empresas, em que a sua preocupação, efetivamente, é a questão da sustentabilidade, com a vertente ambiental e com a vertente aqui também financeira e social.
Portanto, aquilo que nós vamos fazendo cada vez mais são softwares que ajudam nesta sustentabilidade. Portanto, um dos produtos que nós acho que até a minha colega distribuiu aí umas folhas, é o arquivo digital, que cada vez mais é uma preocupação. Portanto, nós termos aqui a tal componente de ambiente, protegermos o nosso ambiente relativamente aqui ao papel e à impressão e tudo isso, mas depois também o tempo que se ganha com tudo isto. Portanto, cada vez mais, e tendo aqui pessoas do setor da contabilidade, portanto, cada vez mais nós ganhamos tempo em utilizar o arquivo digital, portanto, pegando na leitura de QR codes ou de outros dados, para conseguirmos, então, fazer lançamentos desses documentos e termos essa informação nos ERPs. E isto cada vez mais dá tempo e provoca aqui situações de lucro. As empresas acabam por conseguir aqui também ter uma sustentabilidade. Depois, não posso deixar da parte social de comentar, como o único membro feminino do painel, que eu acho que, relativamente a esta situação, vejo muitos membros femininos aqui na nossa plateia, o que eu acho que é importante, porque eu acho que nós não nos temos de nos diferenciar por sermos mulheres, mas por sermos eficientes. E isso eu acho que é muito importante. Sejamos mulheres, sejamos homens, aquilo que é importante é que sejamos eficientes. Pronto. E felizmente vivo em Portugal e não tenho as dificuldades. Tenho que só vos contar uma pequena história que tive aqui um contacto de um cliente que precisava aqui de umas plataformas, mas que tem origem num país onde ainda as mulheres não são tão bem vistas em termos de eficiência e a nível de capacidades, e, portanto, eu preparei todo o trabalho da apresentação e depois pedi a um colega meu para ir apresentar ao cliente. Pronto. Mas eu tenho a vantagem, isto não foi cá, claro, mas eu tenho a vantagem de estar cá e não ter estes problemas, mas eu acho que nós, como mulheres, sabemos muito bem nos desenrascar, portanto, preparamos todo o trabalho e depois mandamos os homens à frente quando há estes problemas. Bem, vamos lá para a conversa. Eu posso ir para este microfone e cedo este aqui ao painel? Agora está ligado, não é? Bom, Mário, nós estamos aqui a falar disto a propósito de crescimento de empresas, não é? E, aliás, o título o tema do programa era precisamente este, crescimento de PMEs. Bom, uma vez que estamos numa região onde predominam pequenas empresas, já nem sequer estou a falar de médias empresas, predominam pequenas empresas, como é que, porque o José Pedro há bocado falava que a sustentabilidade pode ser um dos fatores de rentabilidade, que era aquilo que o Mário falava há bocadinho. Como é que nós podemos conseguir que pequenas empresas, colocando isto como uma preocupação fundamental, podem garantir a rentabilidade que o José Pedro estava a falar há bocado? Eu há bocado dei um bocado o tópico e eu penso que é nestes três fatores. Mas, de qualquer maneira, aquilo que eu penso é que o crescimento, nós, quando estamos a olhar para a sustentabilidade e se olharmos para a eficiência, nós acabamos sem procurar, e aquilo às vezes que eu costumo dizer, mais que procurar novos mercados, mais que procurar, por vezes, mais clientes, é olhar para a empresa e crescer internamente da empresa. Porque o crescimento, o que é um crescimento? O crescimento, no fundo, pode ser vários fatores. Eu tenho clientes meus que dizem, eu este ano cresci à brava, pá. Tenho mais não sei quantos clientes. Ok, e a gente depois, quando vai analisar, aqueles mais não sei quantos clientes tiveram rentabilidade negativa. Portanto, eu quando falo de crescimento das pequenas e médias empresas é exatamente isto, é olhar para dentro. E muitas vezes, é o que eu estava há bocado a dizer, confunde-se estes três fatores, que é, que no fundo, que é a tecnologia, o processo e os métodos. Às vezes mete-se tudo no mesmo saco. E eu vou buscar uma tecnologia só porque sim. E não faço a avaliação dessa tecnologia. Eu posso relatar, eu tenho conhecimento de pequenas e médias empresas que compraram uma máquina, que era o topo de gama, e ela ficou parada. Simplesmente. Porquê? Ou porque não tinham conhecimento da máquina, ou porque não fizeram um estudo primeiro do processo. Por isso é que eu digo, o método. O método vai-nos educar. O método vai-nos fazer com que nós criemos rotinas. O processo, nós temos que olhar para o processo como algo que nos vai produzir. Então tem que ser mais eficiente. Ao ser mais eficiente, ele vai nos dar mais rentabilidade.
E depois vem a tecnologia. Ok, então eu já pus o meu processo eficiente, eu já criei as minhas rotinas, já pus o meu processo eficiente, então agora eu vou procurar uma tecnologia para tornar o processo diferente, que não é ajudar o processo, mas tornar o processo diferente e será mais rentável. Aquilo que eu diria que, para ajudar as pequenas e médias empresas, é, no fundo, olhar para dentro. E aquilo que eu também costumo dizer é que, quando chega uma empresa, eu digo sempre isto. Eu não vou vos fazer como é que vocês têm que trabalhar. Aquilo que eu vou fazer é, vou ser o motor de arranque de um carro. O motor de arranque do carro, o que é que ele faz só? Mete só o carro a trabalhar e depois o motor é que faz tudo o resto. Este motor de arranque, porquê? Porque as empresas, elas é que têm o know-how, elas é que se conhecem, elas é que internamente, aquilo que nós trocamos são experiências. Nós trocamos experiências e são essas experiências que fazem despoltar o processo de melhoria contínua. E, portanto, é nesse processo, e é aqui que eu acho que as pequenas empresas devem ser, podem crescer. É olhar para dentro e mais que procurar, por vezes, mais mercado e criar mais dimensão de mercado, é primeiro olhar para dentro e ser rentável nesse aspecto. José Pedro, há bocadinho, no vídeo, nós vinhamos, quando se fez a pergunta, bom, você compraria mais barato em detrimento do cumprimento das regras? Primeiro nos começaram. É uma boa pergunta essa. Quando uma pessoa responde uma boa pergunta essa, é bullshit, normalmente. A segunda é, não sei, depende. Depende dos valores da empresa, quer dizer, é uma forma de fugir à questão. Como é que nós pomos isto como preocupação principal nas empresas? É um problema, porque quer dizer, faz sentido, não é? As pessoas dizem, porque é que eu ia comprar mais caro? Se posso ir buscar aqui mais barato e melhora inclusive a minha rentabilidade, é natural que as pessoas pensem nisso. Eu até vou dar um exemplo de um cliente nosso que produz granola, portanto, agora todos queremos ser fitos, elegantes, comemos todos granola, não é? E então ele produz uma granola, que eu não vou dizer o nome, mas vocês vão descobrir no supermercado, que a embalagem tem um prazo de validade inferior ao próprio produto, porque é biodegradável. Qual é o problema desta granola em relação às outras? Custa o dobro. E, portanto, quando eu vou ao supermercado, às vezes compro aquela granola só para dizer ao meu cliente que comprei daquela. Pois. Mas, na verdade, vou pelo preço. Pois, exatamente. E a maior parte das pessoas vai para outras marcas mais baratas e para as brancas, inclusive. Não é? Agora, de facto, estas questões do ESG, e no outro dia discuti isto com alguém, eu acho que não podemos olhar para isto como uma moda. Portanto, eu acho que isto não é uma moda como foi o RGPD, que morremos todos de medo e não aconteceu nada. Eu acho que isto é algo diferente porque... E porquê é que não é uma moda? Não é uma moda porque, para já, acho que é uma barreira à importação. Portanto, acho que a Europa é uma medida de defesa da própria Europa, porque nós somos sempre os bons alunos que vamos à frente, e é uma barreira à entrada de produtos de países que não cumprem com as normas do ESG e que não têm essas preocupações. Com o acordo entre a Europa e o Mercosul para a agricultura, que caiu. Sim. E a argumentação dos agricultores europeus é mas eles não cumprem as regras que vocês querem pôr à gente, fitossanitários e companhia. É por aí. É por aí. Eu já lá vou. Pronto, mas para já acho que é essa barreira. E depois, se as entidades financeiras, investidoras e financiadoras olharem para isto como se prevê, com atenção, então quem não cumprir com o relato do ESG, quem não conseguir demonstrar e mensurar o tal rendimento... Fica fora do mercado. Fica fora do mercado. Porque se eu for ao banco pedir um empréstimo e o banco me pedir o relato de sustentabilidade e eu digo que não tenho ou então não cumpro com nada e pagar um spread pelo dobro ou do triplo do que se tivesse, então aí vou ter um problema. O mundo hoje é global e rápido. Logo, o nosso mercado já não é Bragança ou Amadora. O nosso mercado hoje é global. Quer para comprar, quer para vender. Portanto, hoje, com facilidade, aparece aqui um investidor estrangeiro e quer entrar no capital de uma empresa em Bragança ou no capital de uma empresa em Lisboa. É diferente. E se esse investidor for um investidor europeu e que até tem uma cota de mercado importante, ele vai querer avaliar também o ESG. Porque se nós não tivermos essa capacidade de mostrar e o nosso vizinho tiver, então esse investidor vai escolher o nosso vizinho, porque vai dar muito menos trabalho integrar estes processos com os processos dele. E depois temos a que ser inteligentes e tirar partido, como o Mário acabou de explicar, destas obrigações do ESG para rever os nossos processos. Por exemplo, nós agora andamos aí nos escritórios de contabilidade todos com a mania do arquivo digital e somos todos paper free, não é? Mas eu, no outro dia, fui visitar um escritório de contabilidade com alguma dimensão e eles recebiam as faturas por e-mail, imprimiam-nas e depois punham no scan.
Eles fizeram tudo bem, menos adaptar o processo à tecnologia. Tentaram adaptar a tecnologia a um processo antigo. E depois punham tudo em arquivo e ocupavam espaço e etc. E portanto, é aí que nós temos que dar o salto. Portanto, tirar partido desta tecnologia para fazer melhor e até mais barato. E mexer nos processos, como dizia o Mário. Claro. Pedro, vocês têm... Aliás, um dos exemplos que vocês têm, eu gostava depois de falar aqui, até porque o painel anterior foi muito interessante em alguns exemplos que deu. Mas vocês, quando fazem os investimentos, e já têm uma série deles, inclusive em zonas que não são tradicionais, neste tipo de fundos, já olham para estas questões da sustentabilidade. Sim, sem dúvida. E não podemos ignorar, não é? Portanto, nós hoje em dia, quando olhamos... Também era como eu dizia há pouco, não é? Quer dizer, nós já nascemos um bocadinho assim, não é? Quando lançámos os primeiros fundos, já estávamos mais direcionados para este tipo de investimentos. Mas cada vez mais tem vindo a assumir uma importância maior, não é? O tema da sustentabilidade, quando olhamos para o investimento. E por variedíssimas razões, não é? Quer dizer, basta pensar, por exemplo, vamos imaginar que uma empresa vende o consumidor final por exemplo, vende para um supermercado, não é? Há um crescente segmento dos consumidores que cada vez mais procura alternativas que de alguma forma sejam rotuladas como sustentáveis, não é? Por exemplo, ou vamos imaginar um pequeno empresário, uma pequena empresa agrícola, não é? Quer vender uma grande superfície, não é? Hoje em dia as grandes superfícies querem todas ser certificadas de alguma forma como sustentáveis. E isto implica que, na escolha dos fornecedores, os próprios fornecedores têm que demonstrar ou relatar esta sustentabilidade, porque senão, de outra forma, eles vão optar por escolher por outro pequeno produtor, por exemplo. E, portanto, nós, quando olhamos para uma empresa, nós na Blue Crow, obviamente temos que ter atenção a estes fatores, porque, de outra forma, a empresa está sempre condicionada no futuro por estas várias razões, não é? Portanto, nós, quando olhamos o investimento, olhamos para uma empresa sustentável nas três vertentes que eu expliquei há pouco. Portanto, não só no sentido da responsabilidade ambiental, mas também social, de governance, e isso aí nós também fazemos, depois do investimento, fazemos o esforço por intervir, não é? E ajudar estas empresas a profissionalizar a gestão, não é? Portanto, Pedro, deixa-me só pegar nesse aspecto. Normalmente, quando a gente fala em sustentabilidade, o pessoal a primeira coisa que pensa é ambiental. Mas tem muito a ver com a governance também. Sim, exatamente. É? Sim, sem dúvida. Assim, nós, quando fazemos estes investimentos, muitas vezes as empresas não têm uma estrutura de governance montada, não é? Quer dizer, precisam da nossa ajuda para montar essa estrutura. Nós temos alguma experiência a fazê-lo, não é? Fazemos em várias empresas e isso automaticamente dá-nos alguma experiência, não é? E ajudamos as empresas a montar uma estrutura de governance. Hoje em dia também os próprios trabalhadores, cada vez mais, não é? Não se sentem bem numa estrutura que não seja uma estrutura organizada, uma estrutura responsável socialmente, não é? Portanto, é cada vez mais importante para as organizações profissionalizarem a gestão e estruturarem-se bem, digamos, em termos de governance. Carla, do ponto de vista de sustentabilidade, como é que está o vosso caso, tanto da Sendis como da Alidade? É assim, a nível de governance, há muito essa preocupação. Portanto, nós temos aqui várias vertentes e a nível ambiental, então, pronto, em termos de implementação de processos, portanto, aquilo, e deixa-me só aqui acrescentar aqui um bocadinho só nesta parte, portanto, nós temos muito cuidado quando chegamos aos clientes de não chegar aqui e dizer está aqui este software e, portanto, agora comecem a utilizar. Nós temos toda uma equipa de consultoria por trás e, portanto, nós primeiro percebemos como é que o cliente está a trabalhar, qual é que é o processo do cliente e depois, então, vamos adaptar esse processo. Portanto, tentamos aqui qual a melhor maneira. Eu ainda há pouco estava num cliente e que dizia-lhe, ok, agora já tratámos das faturas, então e agora estes molhos todos de papel que tem aqui? Não, eu recebo milhares de guias, recebo milhares de CMRs, portanto, se eu imprimir mais um papelinho que é a fatura, ninguém morre por causa disso. Eu, pronto, ok, a fatura já está, agora vamos tratar das guias, vamos tratar... Portanto, há sempre aqui esta preocupação de chegarmos a todos os processos. Voltando aqui um bocadinho à Sendis, à Alidata, o nosso modelo de negócio, cada vez mais, e isto nós falamos muitas vezes, a felicidade, nós trabalhamos com jovens, portanto, programadores, a felicidade das nossas equipas é algo muito importante, portanto, nós temos que ter muito cuidado, porque ainda mais nós temos uma concorrência muito grande lá fora,
Portanto, é muito fácil perder recursos e isso para nós é mesmo muito importante. E às vezes perder recursos não é as pessoas irem para fora, é estarem em Portugal a trabalhar para Exatamente. Fora. Aliás, eu costumo muito dizer isto. Hoje em dia, todos eles gostam de estar em Bragança a trabalhar para Londres ou para Amsterdão, a ganharem muito mais do que aquilo que nós conseguimos pagar cá. E isso, efetivamente, eu não posso hoje dizer a um programador que ele tem que ir para o escritório todos os dias. Portanto, isto é uma dificuldade. Eu tenho que ter sempre um modelo híbrido, se não total de teletrabalho, porque efetivamente as pessoas hoje em dia têm uma lógica diferente. Depois temos que os puxar também para a empresa, porque perdemos aquele conceito de grupo, de equipa, portanto, tenho às vezes a sensação que só tenho tarefeiros, portanto, e eu não quero isso, portanto, eu quero que eles estejam connosco e estejamos todos juntos a trabalhar para o processo. Pronto, isto hoje em dia tem estas dificuldades e nós tentamos nos adaptar, porque lá está, porque temos os nossos colaboradores são muito jovens e que têm outras ideias diferentes e outras maneiras de ver as coisas. Carla, pegando em duas coisas que o Mário e o José Pedro disseram, que são os processos e a importância que esses processos têm. De todas as vantagens que vocês têm como empresa de tecnologia, mas que está virada para aquilo que é a funcionalidade das empresas, a questão dos processos é uma das mais importantes. Sem dúvida. Que até é ajudada pelo software. Exatamente, assim. Exatamente. Portanto, hoje em dia, eu costumo dizer muito isto, nós temos o nosso ERP, lá está, os softwares de gestão ainda todos têm uma imagem muito financeira, e depois o financeiro é tudo muito... Oh, Zé Pedro, desculpa, mas eu também sou financeira, nós somos todos muito cinzentos, e estas novas gerações olham para os softwares de gestão e acham que aquilo é tudo muito anos 80, 90, e eu cada vez mais digo, eu quero lá saber que seja anos 80, 90, cada vez menos nós vamos ao ERP, porque hoje em dia nós temos aplicações com fluxos, portanto, aquilo que nós chamamos os Business Process Management, portanto, são aplicações onde eu recebo faturas em que estou a ver um PDF, estou a aprovar a fatura e aquilo no fim vai lançar lá no ERP de anos 90, pronto. E depois vai para a contabilidade e faz os movimentos todos e tiramos os reportes já em Power BI, portanto já são coisas assim. Portanto, estes processos que nós começamos sempre por implementar em casa, aliás, essa aplicação dos workflows, aquilo é um fato à medida, portanto, começa com um quadro branco e eu depois chego ao cliente, pergunto ao cliente como é que tem o seu processo e tento digitalizá-lo. Portanto, fazer aqui o processo tentarmos aqui com que as pessoas em qualquer parte do mundo hoje consigam aprovar uma fatura, aprovar uma proposta, dar seguimento àquilo que é o seu negócio sem ter que estar no escritório, nem com uma VPN, nem com nada destas questões, se bem que depois também há a questão da segurança, que também é importante. Mas eu costumo levar muito os nossos exemplos e digo, olha, eu não tenho fluxos para os seus fluxos, mas tenho os meus. Veja lá se isto não se adapta mais ou menos à sua realidade. Portanto, acabamos por levar aqui os nossos exemplos e aquilo que nós temos dentro de casa. Mário, eu já percebi que o Mário vive aqui, não é? Vivo. Passou a viver aqui. Passei a viver aqui, sim. Portanto, é um dos convertidos, é um dos que não fez o processo contrário. Não. Naquilo que é a sua experiência, a lidar com as empresas aqui da região, encontra abertura para estas coisas ou a preocupação é outra? A preocupação tem que ser minha, que elas compreendam. Essa é a minha preocupação. Nós temos que ter uma linguagem simples. Nós fizemos um projeto muito interessante, cerca de 1 ano e meio, com o Nervir, com o Nerba e com a CISAT. São as associações cá da zona. São cá as associações, não só aqui da zona, de Vila Real e de Chaves. Foi um projeto muito interessante, inclusive até fomos convidados a apresentar o projeto na Gulbenkian, por causa aqui da história da sustentabilidade e do lado não financeiro. E nós tínhamos um desafio que era, ok, ESG, Environment, Social e Governance. Eu se for para um senhor que tem, com todo o respeito por todas as empresas, mas um senhor que tem uma carpintaria com 7 trabalhadores, eu tenho que o cativar para a sustentabilidade. Se eu for falar em governance, o que é que ele me vai dizer? Ele vai me mandar dar uma volta. Como é que disse aqui? Isto aqui é o cá mais. Pensei que era coisa pior, mas vá lá. Portanto, o cá mais não é mau. O grande desafio aqui foi simplificar e descodificar isso. Então nós criámos 4 eixos. O eixo económico, o eixo social, o eixo ambiental e o eixo financeiro, em que todos eles tocam nos ESGs. Mas eu, se for para uma pequena média empresa e disser,
Olha, a nível económico você tem que fazer uma economia mais verde. O que é isso de uma economia mais verde? Olha, se calhar temos que pensar como é que você gasta a sua energia, em primeiro lugar, voltamos aos processos. Depois, se calhar, você tem capacidade de ter os painéis solares. Olha, vamos lá aqui fazer as continhas, como é que isto faz? Olha, você se calhar poupa para aqui uma pipa da massa urbana. Mas isso dá dinheiro. Sim, isso dá dinheiro. A sustentabilidade pode dar dinheiro, pode dar rentabilidade. Portanto, se nós falarmos da parte financeira, eles percebem de uma forma mais simplificada, porque eu também não sou financeiro, nem quero ser, portanto, é muito cinzento, concordo. Mas eu se disser a ele assim, olha, você aqui na parte financeira, vamos lá aqui fazer um balanço scorecard, ou vamos aqui fazer as suas contas. Você já viu que está a gastar uma pipa da massa em papel? Você se calhar reduzir aqui o papel, você está a contribuir para a sustentabilidade e financeiramente está a pôr dinheiro ao bolso. Quem diz papel diz energia. Quem diz papel diz energia, mas aqui já tinha tocado em energia anteriormente, por isso é que toquei agora no papel. Depois vamos para a parte social. A parte social então foi daqueles eixos em que, mas o que é isso da parte social? Bem, eu tenho uma empresa, nós atribuímos o selo porque nós criámos selos, o selo de prata, de bronze, prata e ouro. Aqui o Valdeveiga é um selo de ouro. Porquê? Nós partimos do princípio que as empresas têm que ser reconhecidas pelo aquilo que já fazem bem. Por isso é que nós temos que a trazer para o lado de cá. Porque a sustentabilidade, isto é muito bonito de falar, mas nós temos que trazer as empresas para cá e temos que dar às pequenas e médias empresas perceberem que realmente pode ser uma coisa boa, útil para eles. Então temos que reconhecer as boas práticas. E a parte social, mas como é que eu faço isso? Uma empresa, por exemplo, nós temos desde uma empresa de 50 trabalhadores, uma automotive, a uma empresa de um trabalhador só, que é um turismo rural. Como é que eu faço essa parte social? Ok, eu não tenho empregados. Espera aí, mas você tem uma comunidade. Você pode trabalhar com a comunidade. Você pode trabalhar com associações, Cruz Vermelha, IPSS. Isto é a parte social. Isto é a parte que nós já estamos a contribuir. E, portanto, a parte da comunidade é muito importante. E eles compreendem. Portanto, compreendem. Ainda mais, eu tive um senhor muito engraçado, foi uma história muito engraçada, que era a história também da... como é que é esta história da economia... Agora deu-me uma branca, que é a economia circular. Economia circular. Mas como é que eu faço economia circular? O tal senhor do turismo. E disse, então, você sei lá, então... O que é que você faz aqui às frutas que você tem? Eu costumo fazer umas potazinhas, costumo até dar aqui aos meus clientes. Então, isto é economia circular. É? Isto é economia circular. O senhor era um senhor que tinha tido alguns papéis importantes. Quando digo importantes, todos nós somos importantes na comunidade, mas há uns mais que outros. O Presidente da Câmara tem um papel mais importante no sentido de responsabilidade, é isso que eu quero dizer. E de conhecimento, porque atravessa tudo. E ele tinha tido alguns papéis importantes. E, no entanto, ele tinha uma coisa muito engraçada, ele fez um museu na casa dele, com medalhas que tinha, e ele sempre fazia um acolhimento aos hóspedes, contava a história e depois dizia, olha, se for àquela zona você tem lá um moinho, se você for ao São Manela tem lá um pão que às 9 horas ou às 8 da manhã ele está a sair do forno e não sei o quê. E disse, olha, para além de você fazer economia circular com os seus produtos de compotas, você também está a fazer economia circular com a sua informação. Porque o que é isto da economia circular? É não desperdiçarmos aquilo que nós temos, ou seja, é eu tentar não desperdiçar ao máximo aquilo que nós temos. Se eu tenho uma informação para mim, e se eu partilho essa informação, e essa informação ainda vai criar valor acrescentado na comunidade, eu estou a fazer economia circular. Zé Pedro, a arte é pegar nisto e tornar isto num argumento de venda. Sim, e acho que falta aqui um passo importante, que é... Isto está a funcionar? Tá. Falta aqui um passo importante, que é a informação. Porque nós hoje temos uma conversa de surdos, nós, o contabilista cinzento, de óculos, acha sempre que o cliente não quer a nossa informação. E o cliente acha sempre que o contabilista dos óculos não lhe dá informação. Portanto, isto é uma conversa de surdos. Portanto, nós temos um trabalho gigantesco de ensinar o nosso cliente... Peraí, deixa lá perguntar. É verdade? Pronto. Continua. Então, temos um trabalho gigantesco de ensinar o cliente a ser exigente connosco. Isto também é social, não é? Portanto, isto tem que ir para o relato integrado. E ao fazermos esse trabalho, conseguimos levar o cliente a interessar-se por temas ainda mais absurdos, para ele, que é esta coisa do ESG.
Porque se nós lhe dermos informação todos os meses em português e não em contabilês, aí nós também temos culpa. Se nós lhe dermos informação todos os meses sobre o negócio dele, podemos levá-lo a este raciocínio. Quanto é que gasta em papel, quanto é que gasta em energia, como é que pode melhorar. Já ouviu falar do relato integrado, do ESG, portanto, esse trabalho tem que ser construído em janeiro. Não é? Nós não podemos chegar a março e chegar... Eu espero que aqui já toda a gente saiba quanto é que fechou o ano, quanto é que vão pagar de IRC, portanto, já todos sabem. Deixa-me lá fazer aqui uma coisa. Quem é que tem empresas aqui? Ponha o braço no ar, se faz favor. Já sabem quanto é que ganharam no ano passado ou não? É? Nós estamos a 8 de fevereiro, já sabem? É que eu vou dizer porquê, porque o José Pedro Farinha, em todos os meses no Corporate Business, que é um programa que eles têm connosco no meu canal, ele está sempre a dizer: não há razão nenhuma para não chegarmos ao final do ano, não termos inventário feito e não sabermos o que é que perdemos ou se ganhamos. Não há razão nenhuma. É uma questão de informação e as empresas têm que se habituar a isto. Mas é que isto é uma questão de disciplina, faz uma diferença muito grande na nossa vida pessoal como faz na nossa vida profissional. Estou a fazer publicidade aos vossos conceitos. Muito obrigado, Camilo. Hoje estás a marcar pontos. Mas aqui eu não estou a dizer nem mal dos contabilistas nem dos empresários. Portanto, fazemos assim porque é assim. E nós ainda somos vistos como o cobrador dos impostos, que diz quanto é que é o valor do IVA. Portanto, isso é algo que nós, em conjunto, temos que alterar. Porque se nós olharmos para as contas todos os meses, e atenção, senhores empresários, há que pagar as horas do contabilista também, não é? Se nós olharmos para as contas todos os meses, nós vamos conseguir levá-los a fazer este percurso. E eles vão ser mais eficientes, vão conseguir fazer o relato não financeiro e vão conseguir estar compliance com a taxonomia. Não é? E isso é fundamental para que possam entrar na cadeia de valor, possam vender a empresas maiores e possam ser participados, financiados por fundos de investimento. Há que olhar para o 2030 e as oportunidades que estão lá dentro também para isto. E há bocadinho, parabéns ao Manel, que explicou muito bem quando é que devemos ir ao 2030, quando já temos um projeto viável. Ora bem. O projeto já é viável. Ou seja, o projeto não pode ser viável com a ajuda, tem que ser viável de per se. Aquilo é um acrescento. Okay? Isso é uma preocupação que a gente tem sempre quando fala de empresas, quando falamos de negócios, seja no Corporate Talk, seja no Corporate Business. E, portanto, eu acho que o trabalho tem que começar... O CIFID é um bocado diferente, pelo menos até 2023 foi um bocado diferente. Aí era a galinha dos ovos de ouro. Quem não aproveitou que tivesse aproveitado. Continua a ser interessante. Mas... Sim, embora já não com as vantagens de 2023. Bom, deixem-me só dar aqui um exemplo. Estas questões, hoje em dia, a gente ainda se pode dar aos luxos de dizer é facultativo. Vai deixar de ser facultativo. Vou dar um exemplo. Aqui nós estava a falar com o António Melo Campelo, que é o CEO ali do grupo do Pedro, e também dos maiores investidores. E estávamos a conversar sobre os projetos, que eles têm mesmo projetos muito interessantes, e eu vou pedir ao Pedro daqui a pouco para explicar um que me parece, que aliás que eu vou introduzir agora, que é muito interessante. Estava a falar com o António Melo, porque de cada vez que eu vou ao Alentejo, passo por 2 ou 3 sítios, em pleno verão, com 35 graus, em que está um pivô a largar água, com 35 graus, para fazer pasto. Epá, desculpem lá. Como é que a gente, em 2024, comete um crime destes? Okay. Ou a fazer pasto, ou a regar milho. Para já naquela zona não se devia fazer milho. Milho exige, há muita água, faz sentido aqui em cima, não faz sentido lá em baixo. São coisas que nós devíamos pensar, mesmo como cidadãos. E estava a contar isto ao António, e o António disse assim: ó Camilo, nem vamos mais longe. Nós temos uma exploração na Beira Baixa, e agora estamos a tentar vender isto a algumas câmaras do Alentejo, onde temos num pavilhão, fazemos lá produzir por dia 5 toneladas de forragem para o gado. Imaginem aqui. Hidroponia. É verdade ou mentira, Pedro? Não está cá o António, porque ele é que é o apaixonado da agricultura. Ele é que é o apaixonado. Eu também sou, devo dizer. Sou apaixonado por agricultura. E a melhor pessoa para também explicar, mas é verdade. Nós temos projetos espalhados por todo o país. Portanto, se me permites, Camilo, eu gostava de falar de 2 em particular. Vamos a isso. Para além do projeto de hidroponia, portanto, que são projetos que eu acho que se enquadram bastante neste tema da sustentabilidade. É por isso que eu gostava de falar deles. Portanto, e um deles é a Entogreen. Portanto, a Entogreen, o que faz, nós ajudámos a Entogreen, que tem uma fábrica em Santarém, ajudámos a financiar essa fábrica, e a Entogreen o que faz é pega em resíduos orgânicos e utilizando a larva da mosca do soldado negro. Exatamente.
sim, transforma esses resíduos orgânicos em comida para animal e fertilizantes. Aqui é um claro exemplo daquilo que foram os nossos investimentos iniciais, quer dizer, investimentos em economia circular, né, investimentos sustentáveis, e a Endogreen é um claro exemplo que alia a parte do ambiente com a parte financeira. Né? Acreditamos que venha a ser, já está em vendas neste momento, e acreditamos que venha a ser um investimento rentável, obviamente. Outro exemplo que eu também gosto muito de dar, mas também é muito recente, fechámos no final do ano passado, foi um investimento de uma empresa que o que faz é, utilizando a inteligência artificial, desenvolver um software que permite, esse software conecta-se aos sistemas da AVAC de edifícios, também a iluminação, qualidade do ar, e faz a gestão eficiente desses edifícios. Ora, o cliente desta empresa são empresas, também elas. Não é? Portanto, e as empresas têm claramente uma vantagem, quer dizer, com esta gestão eficiente são capazes de poupar no final do mês. Não é? Portanto, havendo esta gestão automática e eficiente dos sistemas da AVAC, por exemplo, essas empresas são capazes de poupar. E, ao mesmo tempo, isto é claramente um investimento de impacto. Nós estamos a investir numa empresa que reduz os consumos de energia. E, portanto, isto para mim é um exemplo brilhante daquilo que estamos aqui a falar hoje. Portanto, e encaixa-se na luva, não é? Naqueles três... Na questão da sustentabilidade. Mas pensem neste pormenor. Vocês estão numa zona onde não há água. Aliás, hoje em dia, praticamente no país todo, a gente tem dificuldades, volta e meia, temos dificuldades com água. Não é? Que era uma coisa que eu não me lembrava aqui no Norte há 30 anos. Portanto, um dos aspectos fundamentais é, se nós não queremos perder certas atividades, como, por exemplo, pecuária, não podemos continuar a alimentar os animais daquela maneira. Portanto, estas coisas hoje em dia fazem parte do nosso dia-a-dia, são fundamentais, são essenciais. E o mesmo se diga de outras atividades nesta área. Eu estou a utilizar estes exemplos porque nós estamos numa zona do interior onde, apesar de tudo, é importante a parte agrícola e pecuária acaba por ter o seu peso. Uma das coisas que me fazia uma impressão muito grande, eu conheço muito bem aqui a região. Vinha para aqui, para Vila Real, estudar quando estava na faculdade, para a casa dos amigos meus, e conheço isto tudo muito bem. E recordo-me daqui a uns anos, quando estava a falar com o Silva Peneda, que ele tinha aqui um cargo importante na Universidade de Trás-os-Montes, Alto Douro, eu estava a falar com ele e dizia assim, Silva Peneda, vocês não têm vergonha, pá. Quem é que vai fazer engenharia eletrotécnica para a UTAD? E ele, tem razão, Camilo. Nós devíamos era apostar naquilo que são as competências da região. Não quer dizer que a gente não possa ter um centro de conhecimento importante, uma engenharia qualquer, num sítio que não tem tradição nessa área. Mas uma das coisas que eu lhe perguntava é assim, porquê que vocês não apostam em especializar-se na área do azeite e do vinho? Porque vocês estão ali, são um centro de conhecimento. Já pensaram nisto? É que antigamente a malta dizia que as universidades eram só coisas teóricas, por exemplo, tipo tirar um curso, não é? Não, as universidades são um centro de conhecimento. E são tão mais importantes quando se ligam aos tecidos empresariais da região. E nós não podemos perder isto de vida. E, portanto, de vista, a UTAD tinha de ter como preocupação essencial olhar para aquilo que é as competências e, sobretudo, as mais-valias da região, da zona. Claramente, o azeite e o vinho são uma delas. E outra é a castanha, costumo eu dizer. Vocês têm na Universidade ali de Vila Real o professor Aranha, que é das maiores autoridades em matéria de castanha. E, portanto, a coisa que mais impressão me fazia era porque é que vocês não se especializam nisso, produzem conhecimento nesta área, tornam-se um centro importante para exportar esse conhecimento e ajudar as empresas da região. Bom, felizmente, aqui há 2 ou 3 anos, disseram-me assim, não, já temos essa preocupação, estamos a fazer isto. E é isto que nós temos de estar preocupados, porque, reparem, eu há bocadinho, aliás, eu vou voltar a elogiar o painel anterior, porque o José Pedro é testemunha disto, nós fizemos isto em uma série de sítios. Eu devo dizer que raramente vi, num painel, tanta coisa interessante como vi há bocadinho. Eu cheguei aqui, era para ir dar uma volta, mas entretanto comecei a ouvir as intervenções tão brilhantes aqui e acabei por ficar a ouvir a conversa até ao fim. E uma das coisas que é importante é olhar para estas regiões e para estes exemplos e para estes casos e pensar, bom, como é que eu consigo potenciar aquilo que é a criação de valor, respeitando estes valores e ao mesmo tempo conseguindo uma coisa muito importante, que é colocar uma região no mapa. Porque não vale a pena nós pensarmos, as acessibilidades são lixadas. A malta esquece de uma coisa. Eu dizia muitas vezes isto a algumas câmaras ali do interior, na beira baixa. Quando não tinha autoestradas, dizia, nós precisávamos de uma autoestrada. Mas porquê? É para escoar os nossos produtos. Eu disse, mas é que as autoestradas servem para ir também, não é só para trazer malta, é para ir. Bom, e a verdade é que a gente, quando eu lá vou agora, passados 10 ou 15 anos, digo assim, vocês têm menos população agora, não têm? Então isso é porquê? A autoestrada também ajuda a levar pessoas. Portanto, não é a autoestrada, fixa pessoas, não é? O que fixa pessoas é a produção de conhecimento e de valor, como é o caso do Fundão. Que é claramente um dos bons exemplos, como é o caso de Castelo Branco. E é isto que a gente devia pensar.
E é aqui que nós devíamos fixar e pensar exatamente neste tipo de conceito e não é com esta tipo de preocupação. Porquê? Porque se nós não formos interessantes sem os subsídios, não é? Os subsídios têm que ser sempre uma coisa que aparece como um acrescento, ninguém olha para nós. Nós não nos tornamos interessantes. E recordam-se da conversa ali no início desta sessão. Há 30 anos, ou há 40 anos, tudo isto era muito difícil, mas hoje em dia o mundo é cada vez mais plano, porque o conhecimento é acessível a toda a gente. E a única diferença que faz o ser um fracasso, o ser um sucesso, é a nossa cabeça, não é? Isto é que faz a diferença. Aliás, eu no fim depois tenho ali um vídeo para vos mostrar, que eu acho que é um bom exemplo. Por exemplo, há bocadinho, onde é que está a senhora da padaria que falava há bocadinho? Está ali. Posso fazer uma pergunta? Quando há bocadinho, um dos aspectos que mais me despertou a atenção na sua intervenção foi dizer que produzia não só para a região, mas para um país todo e até para fora. De onde é que lhe veio a ideia? Deixe-me levar a minha... Bem, eu cresci, os meus pais eram imigrantes, eu tinha 8 anos quando ficaram com a padaria e o meu sonho sempre foi empresas de enchidos, empresas de azeite podem levar por causa da durabilidade e tudo isso, como é que eu vou sair da paróquia? Eu fui estudar para o Porto e tirei gestão, mas disse, não, eu tenho que tirar depois fiz uma pós-graduação em gestão internacional e minha tese de fim da pós-graduação foi tirar a Pão de Gimondo da paróquia. Isto em 2000, passado 12, eu em 2002 comecei peguei na carrinha e fui para o Bom Dia Norte Shopping fazer a promoção do pão. Já trabalhava com o Continente localmente, hoje há 30 anos trabalho com o Continente e vendia produto fresco. Hoje consigo exportar porque tenho tecnologia de frio para poder ir mais longe. Vai em massa. Vai em massa. Fria, não, vai cozido. Vai cozido. Vai cozido? A primeira venda que fiz foi para os Estados Unidos em 2019. Assim, fora da... A sério? Para os Estados Unidos? Mandar pão para os Estados Unidos? Mas o que é que nos permitiu? Foi parcerias com o Continente, pertencer ao Clube de Produtores Continente, que nos desafia constantemente. Isto da sustentabilidade, já nos pedem sustentabilidade há mais de um ano, portanto já temos essa preocupação. Somos pequenos, mas como estamos com empresas, portanto faz com que isso aconteça. Como é que se chama? Elizabeth. Elizabeth, já agora falou aí na questão do Clube dos Produtores ou dos Criadores, não é? Do Clube de Produtores Continente. As outras cadeias também têm os seus clubes. Isso foi importante para si? É que sabe porquê? Cada vez que eu ouço falar, nomeadamente estas coisas que a gente faz, há sempre muita crítica à grande distribuição. Eu acho que a grande distribuição tem um papel muito importante. Acho que foi muito importante para nós. Desenvolvamente, isso que você está a dizer. Mas nós também temos de ser desafiadores, nós temos de ser proativos, não podemos ser reativos. Claro. Em 96 começamos a fornecer o Continente de Bragança. Mas eu sempre quis mostrar o pão de Gimondo fora. Comecei com o Porto, depois centralizamos Lisboa, hoje vendemos para as centrais de Lisboa e Porto. E porquê é que lhe compram? Porquê é que lhe compram pão? Assim que está em Trás-os-Montes, em vez de comprar ali mais próximo. Porque eu também tenho o meu argumento e tenho produtos diferenciadores. E qual é o argumento? O meu argumento, primeiro, proximidade. Também temos um produto sustentável. O pão de centeio aqui é um exemplo. O Fular também vende para todo o país, que é também da região. E a qualidade. E a qualidade. Mas a qualidade já tem que estar intrínseca em todas as empresas. Ninguém cria uma empresa a pensar que vai fazer, não é? Vai fazer um bocadinho. Portanto, eu penso que não é um argumento... Agora, estão a ver a diferença entre o sucesso e o fracasso? É a cabeça, não é? Mas quem no mundo é que pensaria que se podia estar a vender pão a mais de 100 km ou mais de 150 km de distância? Eu recordo-me, quando foi da pandemia, há ali um restaurante em Évora chamado Taberna da Quarta-feira. Normalmente toda a gente conhece é o Fialho, normalmente, mas aqui é o Taberna da Quarta-feira. É de uns tipos muito interessantes, de quem eu gosto bastante, e sabem que aqueles tipos durante a pandemia faziam comida que ia para tão longe como Setúbal e até para o Porto. Portanto, alguém tem que ser muito bom a fazer aquilo, não é? E tão bem convencionado, inclusive do ponto de vista de sustentabilidade, porque é uma preocupação que eles têm, para alguém no Porto estar a pedir aqui comida durante o período da pandemia. Estão a ver? São coisas que, à partida, a gente pensa que são improváveis, mas não são improváveis. Mas há aqui uma coisa a adicionar que é muito importante, que eu referi também, é o conhecimento. Eu queria perceber o porquê, como é que o pão se desenvolve, o que é que acontece e onde é que está a química do pão. Portanto, fiz muita formação
conheci muitas padarias e muitos sítios fora de Portugal e pertenço também ao Clube de Richemont, que é uma associação de mais de 1000 padeiros em vários pontos do mundo. Bom, e você dizia agora que o conhecimento, não é? Pois era o que a gente estava aqui a falar. Nós estamos, o aspecto mais importante disto é sempre o conhecimento. E é a pesquisa, independente do marketing que a gente faz. É o research, a investigação que a gente faz em volta dos assuntos. É? E das matérias, dos produtos e tornar aquilo interessante. Uma coisa importante também é trabalhar com universidades. Nós também estarmos dispostos a perder, não é perder tempo, ganhar tempo com as universidades. E trabalha com esta universidade? Trabalho com a IPB. Aliás, o professor Orlando deve saber. E o que é que fazem? Com o Centro de Investigação de Montanha, imagina, um pão com farinha de bagaço. Pão com farinha de bagaço? Opa, ainda não provei. Um pão com farinha de maçã. A inovação na padaria é limitada. Não se esqueça que a farinha é um pó em que nós podemos adicionar pó de farinha de brócolos, sustentabilidade. Um dia destes você começa a acrescentar o tipo de proteína à farinha? Já tenho, com farinha de leguminosa. Estão a ver? Pá, estou rendido. Elizabeth. Temos aqui muito tempo. Obrigado. Bom, algum de vocês quer comentar isto? Eu acho isto brutal. Eu gostava de comentar porque é um bom exemplo como é que, há bocado o Camilo estava a falar, que é a mentalidade. É a mentalidade, é o conhecimento e tudo isto, e são as parcerias. E isto é muito interessante. Eu quando disse aos meus amigos que vinha para Bragança, hoje já também ouvi isso, e pá, isso é muito longe. Onde é que é isso? Vocês lembram-se da música dos chutes e pontapés, não é? Para ti, Maria, de Lisboa a Bragança eram 10 horas, não é? Já não é. Ainda mais, e quando disse o que vinha fazer, toda a gente me chamou maluco. Literalmente. E tenho um amigo meu, que até é de uma grande empresa, não vou estar aqui a dizer, mas é uma grande empresa conhecida não só a nível nacional, mas a nível mundial, é presidente, ou era, já saiu este ano, e ele disse-me, mas o que é que há lá em Bragança? E depois disse, olha, há um IPB, que é dos mais qualificados, um dos mais qualificados a nível nacional e mundial. Há um polo tecnológico que é o Brigantia, que tem as tuas concorrentes estão lá, as tuas concorrentes tecnológicas estão lá, tem mais de 40 empresas lá. Tem uma indústria automotiva que se está a expandir e que está a criar um know-how que no ponto de vista que nós não devemos o perder, independentemente da evolução que os carros tomarem, que é o know-how da metalomecânica. E depois disse outra coisa a ele muito interessante. E tu sabias que Bragança está mais perto, está mais 2 horas mais perto de Paris do que Lisboa e 1h30 mais perto do Porto? Eu tenho ali um mapa para mostrar. E eu disse isto. E ele disse, realmente? E pronto. E uma das coisas, olha, por acaso não me lembrei disso, mas foi uma das coisas que eu disse a ele, portanto, a nível de, não só, é aqui, peraí, já agora. Bragança a Madrid. Eu tirei isto do Google há bocadinho, porque já sabia que isso é uma das conversas da interioridade é esta. São 354 km de Bragança a Madrid. É tudo feito em autoestrada, pela autoestrada A6. São 3 horas e 45 minutos. Ok? Sem problema nenhum. Isto que aqui está, sem portagens. Bem, eu já vou à história das portagens. Não? Isso para mim é demagogia, mas já vou às portagens. Bem, isto é Bragança, isto é Lisboa, são 5 horas, portanto, mais 1h30 do que Madrid. São 487 km. Pá, desculpem lá. Mas porquê é que a gente põe os olhos em Lisboa? Pá, eu fico muito feliz, fico baboso, eu vivo em Lisboa, sou o centro do universo, não é? Porra. Agora, caramba, eu estou, exatamente o resto da paisagem. Agora, eu estou a 3 horas e 54 minutos de Madrid. São menos de 150 km. Epá, se calhar aquele mercado, para mim, devia ser um mercado ainda mais interessante. Vamos lá. Devia ser um mercado
mercado que eu devia pôr os olhos sistematicamente. Sabem o que é que a malta costuma dizer nos holandeses e os alemães? A Holanda é um país pequenino, 15 milhões de habitantes, tem menos área do que nós. Uma densidade populacional horrível. Tem um inverno lixado, além de frio, é molhado. A chuva, como dizem os meus amigos holandeses, cai na horizontal. Tal é a velocidade do vento que a chuva cai na horizontal. E depois, eu quando aterro em Amsterdão, vamos fazer esta experiência. Quando estiverem a aterrar em Amsterdão, olhem do lado direito, normalmente, da pista principal, onde a gente aterra, e vejam o que é que está ali. Estão estufas. E no inverno, às 4 da tarde, eu olho para aquelas estufas, estão iluminadas, com calor artificial, para produzir flores. Eu digo assim, porra, como é que estes gajos conseguem vender as flores, serem competitivos, com este problema ambiental, que é terem que aquecer as estufas? Epá, nós não aquecemos estufas. Portanto, alguma coisa está mal na forma como nós fazemos as coisas, como eles fazem as coisas. Ora bem, voltando à questão de Madrid e de Lisboa. Se eu estou mais perto de Madrid, se aquilo é um grande centro industrial, económico, de consumo, porquê é que eu não hei de pôr os olhos ali? Seja qual for a atividade que eu tenha. Epá, não me venham dizer, está bem, pá, mas eu como contabilista, não sei quantos, não tenho aqui mercado ali. A verdade é que a esmagadora maioria das atividades, bem, nós podemos olhar para aquelas centros de desenvolvimento e centrar a nossa atenção ali. Bem, olha, você, Elizabeth, para o pão e com aquelas invenções todas que você está a fazer, aquilo é claramente uma ideia. Ainda para mais vai de TGV, não é? Apanha ali em Zamora. Pois. E quanto tempo é que demora até Madrid? 1h20. Portanto, desculpem lá. Quer dizer, deixemos lá de conversa sobre o interior. É um bocado de mentalidade, era o que o Camilo há bocado estava a dizer. Isto é um bocado de mentalidade. Eu posso dizer assim, eu estou em Bragança, mas faço projetos em Palmela e tive a felicidade agora de ir à Angola. Portanto, e não é por não estar em Bragança. Portanto, isto é uma questão de mentalidade e é uma questão de nós não olharmos como... Desculpem lá, eu às vezes olho com os olhos de fora. Nós não somos os coitadinhos, nem quem nos vê de fora vê por nós como os coitadinhos. Quem vê de fora, quando a gente fala traz os montes, as pessoas reconhecem a região como uma região de bons produtos e uma região de gente trabalhadora. Sem dúvida. Bom, Zé Pedro, queres dizer alguma coisa sobre isto? Quero dizer que a Elizabeth é contabilista. Também é contabilista. Bom. Pois. E, portanto, a sua ambição é o mundo, não é Bragança. Não é? Mas a ambição é o mundo, não é Bragança. Não é? Não, está bem, isso acho muito bem, não é? Bom, diz o que é que ias dizer, além dela, Elizabeth ser contabilista? Queria dizer que a Elizabeth certamente perde bastante tempo, ou investe bastante tempo, a olhar para a informação da sua empresa, que lhe permite decidir se deve ou não deve investir em produtos novos, em investigação e desenvolvimento junto com o Politécnico, em mercados novos como vender pão para os Estados Unidos. Portanto, certamente isso é possível porque ela, com a sua capacidade que tem de gestão e de análise dos números, é uma privilegiada, porque é empreendedora e contabilista ao mesmo tempo, e a maioria dos empreendedores não tem esse nível de literacia financeira, daí o tal desafio que eu falava há bocadinho, mas certamente a Elizabeth tem esta história de sucesso para nos contar, porque investe do seu tempo olhar para dentro, olhar para os números, olhar para a informação e olhar para os processos. E parabéns, Elizabeth. Empreendedor, ok, está bem, não tinha lembrado disso, vou passar a dizer isto todas as palestras também. Falta a parte da dor. Manela, há bocadinho você estava a falar que lhe deram uvas e você decidiu fazer vinho, não é? Posso passar ali o microfone ao Manela? Falámos um bocadinho sobre o exemplo dele. Eu achei muito interessante isso. Foi um bocadinho isso. Eram vinhas que estavam na família. Os meus pais e os meus avós eram de Foscoa, os meus avós, os meus pais também. E faz lá bom vinho. Para Coimbra, e faz lá bom vinho. Para Coimbra, nasci em Coimbra, estudei em Coimbra, depois dava aulas fora e às tantas comecei a olhar para isto e agora, e por que não? E se eu não fizer alguma coisa para isto, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer a isto? Vai se esmiuçar. E foi um bocadinho nisso, olhar para as coisas e ver onde é que eu posso agora aqui criar valor, o que é que eu posso pegar com o que já tenho e por onde é que nós... Quantos hectares é que são, Manuel? São 110 hectares, sendo que não é tudo vinha, atenção, temos várias coisas, são à volta de 45 hectares de vinha, mais olival, mais amendoal,
E quantos litros já faz por ano? Nós produzimos parte, vendemos as uvas para vinho do Porto, portanto para o benefício, e vamos fazendo a nossa produção, vamos aumentando tranquilamente à medida que vamos tendo mercado e que vamos crescendo. Eu vou contar aqui uma história parecida com o Manel, que foi das coisas mais extraordinárias que eu tive a experiência de andar pelo país fora a falar. Aqui há uns tempos, na Universidade da Beira Interior, eu vivi na Covilhã. Também andei na escola onde andou o Sócrates. Mas foi só a única coincidência entre mim e o Sócrates é a escola onde nós andamos, está bem? É a Escola Nacional de Campos de Mel. Não temos mais coincidência nenhuma, graças a Deus. Aliás, desculpa, deixa-me fazer um disclosure. O Presidente da Câmara ofereceu-me isto, é para fazer o disclosure, fica claro. Não há aqui nenhum diamante de 50 mil euros, para não? Pronto, está bem. Já fico mais. É tudo comestível, muito obrigado. Bem, mas aqui há uns tempos a Universidade da Beira Interior convidou-me para ir lá fazer uma palestra. Estávamos a falar e não sei quantos, depois no final da palestra, eu tinha miúdos muito pequenos em casa nessa altura. Eu disse, olha, agora tenho que me ir embora porque tenho miúdos em casa e ainda tenho que dar o biberon ao meu filho à 1 da manhã. E diz-me assim, espera aí, temos ali uma prova, não sei quanto. Uma prova? Sim, temos ali uns produtos da região, mas quais são os produtos? Temos ali vinho. E eu comentei assim para o tipo que estava ao meu lado. Porra, eu vivia ao lado da adega cooperativa da Covilhã, sei a zorrapa que fazem ali, portanto eu não vou beber o vinho. Mas juro, eu vivia ao pé da adega cooperativa da Covilhã. E então, um tipo atrás que ouviu disse, diga... Faz o quê? Zorrapa? Olha, você vai ali provar o vinho. E eu, depois daquela vergonha, não tive coragem de dizer que não. Então fui lá provar o vinho, deram-me provar o vinho branco. O vinho era maravilhoso. Aí eu, já dia de surpresa em surpresa, diz-me assim, então, mas gostou, agora vai provar o tinto. E eu provei o tinto. O tinto era melhor que o branco. O que para mim é uma coisa extraordinária, que eu gosto mais de branco que de tinto. Bom, eu às tantas comecei a perceber que aquilo não era uma coisa do acaso e disse, mas quem é que faz isto? Olha aquele senhor que está ali e tal. Então apresentaram-me o senhor. E eu digo assim, então, mas como é que você se meteu a fazer vinho? Você é empresário? Sim, eu sou empresário de têxtil. Então, mas o empresário de têxtil, que acabei de fazer isto era no fim do período da Troika, vejam só. 10 milhões de euros de investimento que fornecia tudo capital próprio, nada de banco. E eu quero cada vez mais de antenas no ar. E depois diz-me ele assim, então, mas como é que se meteu no vinho? Sabe, estava na família. Eu herdei aquilo, herdei terra. Eu, como gosto muito de terra, achei que teimei que havia de fazer ali vinha. Então, mas onde é que é a vinha? Está a vir ali em Belmonte. E eu, sim, ali que eram uns calhaus. Aqui há uns tempos eu vivia aqui, eram calhaus. Pois, mas já não é calhaus. Então, porquê é que você resolveu meter lá uma vinha? Porque eu cismei que havia de fazer vinha ali. Então fui ao calha. Não, olha, mandei analisar a terra. Limpei aquilo tudo. Fiz lá a minha vinha e agora é este vinho que você está a provar. Olha, e é só para lhe dizer que este vinho já ganhou um prémio. Então, mas há quanto tempo está no mercado? Há 2 anos. Eu fiquei a pensar, um vinho há 2 anos no mercado com um prémio. Mas olha lá, como é que você desenhou isto para, ao fim de 2 anos, ter um prémio e ter esta qualidade? Isto foi sorte. Quando alguém me diz que tem sorte, como coisas de sucesso, normalmente eu duvido logo. E diz ele assim, sabe, quando eu pensei nisto, ia fazer vinho, disse para mim que queria pôr o meu vinho aqui em cima. Eu não queria competir nos supermercados ou na grande distribuição, como vocês sabem, há vinhos a 2 euros e 3 euros muito bons. Portanto, aqui era um cutthroat competition. E o tipo diz-me assim, você não acredita, sabe qual é o meu preço médio? Estávamos a falar em 2014. 7,5 euros. Nessa altura. Há 10 anos, 7,5 euros. Então, mas como é que conseguiu fazer isto? É que logo quando eu obtive a minha primeira produção, mandei para um concurso internacional e ganhei um prémio. E depois comecei a fazer marketing disso e depois do ano seguinte ganhei outro prémio. E eu digo assim, isto é a única diferença. Eu pensei que eu estava a achar interessante o caso do Manel, porque a única diferença aqui entre o sucesso e o fracasso foi a cabeça da pessoa. Não é? Porque ninguém tinha sonhado. Eu juro, eu conhecia o sítio, que era um calhaus quando eu vivia naquela zona. Não havia mais nada. Agora é uma vinha que ainda para mais não leva herbicidas, não leva nada, que aquilo ao pé da Serra da Estrela, aquilo mata tudo, não é? No inverno. Portanto, é isto que nós estamos a falar. E a diferença, de facto, está aqui. É na cabeça, é no conhecimento. Não é? Ele mandou analisar a terra, ele estudou qual era a melhor pé de vinha, ou se quiserem a casta que se ia dar bem ali, e depois foi tudo uma questão de processo. E isto faz a diferença. E era bom que a gente metesse isto na cabeça. E não estamos a falar... E hoje em dia, eu digo qual é o vinho. É o Quinta dos Termos. Agora já se vê nos supermercados. E já se vê nos supermercados. Mas repare, ainda por mais ele era professor na Universidade da Beira Interior. E mesmo apaixonado, exatamente. Portanto,
É disto que a gente está a falar. É a ligação entre o conhecimento e aquilo que são as empresas e que é a realidade empresarial. E não estávamos no litoral, não estávamos ao pé de Lisboa, não estávamos ao pé do Porto. E reparem, hoje em dia há milhares de exemplos destes pelo país fora já. Já agora, uma outra coisa, antes de voltar ali ao pessoal do painel. Há bocado estavam aqui a falar. Que é a questão da dimensão. Nós adoramos em Portugal dizer somos um país de PMEs e não sei o quê, e isto emprega 99% das pessoas. Bom, isto é um problema. É um problema. Nós temos um problema de escala. Se nós queremos competir, se nós queremos ganhar dimensão, nós precisamos de escala. E em Portugal nós temos um problema gravíssimo, que é a incapacidade que nós temos de nos juntarmos. Vejam a dificuldade que é ter as ações empresariais a crescerem e a terem sucesso. E a desligarem-se daquela preocupação que é os subsídios, do favor do Estado e do frete do Estado e não sei quantos. É dos maiores cancros que nós temos. Se há coisa que a gente pode estimular nestas ocasiões, nestes momentos, é alertar as pessoas que faz sentido juntar. Então, em certas zonas onde nós temos propriedades muito pequenas, imaginem o potencial que teria se toda a gente se juntasse e fizesse uma extensão da produção. E estamos a falar de olival, estamos a falar de vinha, do que quiserem. Isto conta para competir em mercados globais. É claro que não é só a dimensão que conta, não é? A qualidade, a diferenciação, a investigação, como se vê o caso de Elizabeth, fazem diferença. Mas a dimensão é muito importante do ponto de vista de economia de escala. E agora imaginem, estes conceitos que os senhores estão aqui a falar de sustentabilidade tornam-se muito mais fáceis de implementar se nós estivermos perante uma atividade económica ou uma unidade de produção que tem dimensão. Não é? E até por uma questão de financiamento. Mas agora, Pedro, posso perguntar uma coisa? Se vocês aqui na região não têm nada de investimentos? Por agora, ainda não. E... Exato, há bocado estava a falar aqui com o Mário, que já me estava a apresentar uma empresa também com uma startup, não é? Estamos claramente abertos a estudar oportunidades. É simplesmente por acaso não temos, porque temos... Nasceu no IPB? Bom, vocês têm aqui tudo. Têm um contabilista, têm um consultor, têm a senhora do software e têm o senhor do dinheiro. Mexam-se, não é? Aproveitem a oportunidade. Obrigado. Camilo, deixa-me só dizer isto, porque realmente, coitadinha sou eu que em Lisboa demoro o mesmo tempo que a Elizabeth a chegar a Madrid, a chegar de 5 de outubro a Almada, portanto, agora, eu é que sou a coitadinha. Agora vou contar uma história. Agora vou contar uma história muito interessante daqui da distância, se me permite. À vontade, à vontade. A minha esposa está a trabalhar, estamos cá a morar, mas ela está em teletrabalho e trabalha para uma multinacional que tem sede em Lisboa e no Porto, mas ela vai muitas vezes a Lisboa. E dá-se, vocês vejam isto, a minha mulher consegue vir mais depressa de Lisboa a Bragança do que o colega dela vai de Sintra para Palmela. Isto é verdade. É claro que tem o avião, mas é verdade. Isto só para dizer o quê? Pá, espero que não tire o avião daqui de Bragança. Mas é verdade. Ela chega aqui, diz assim o colega dela, que tu já estás em Bragança? Já estou. Pá, ainda não passei a ponto 25 de Abril. Portanto, isto às vezes é, obviamente que estou aqui a enfatizar, mas às vezes é um bocado de mentalidade e às vezes é aquela coisa do lá longe e é um bocado isso só para desmistificar, mas isto é a realidade. Bom, um dos exemplos que eu vos queria dar também é aqui, olha, o meu patrocinador da Prozis, que é um dos patrocinadores do canal. Vocês vejam como é que o indivíduo, com uma ideia, não é? Que era comer saudável e ter cuidado com a saúde, basicamente era esse o princípio da Prozis, consegue fazer um império na zona, que hoje em dia tem fábricas que produzem ali com técnicas e com capacidade de gestão do melhor que eu já vi a nível mundial, que eu já visitei as fábricas, tudo ali na zona. É distribuído entre Póvoa de Lanhoso, Braga e por ali fora, e que exporta para o mundo inteiro. E reparem, a Alquila é uma multinacional. Não era multinacional, não era nada. Era uma ideia que depois passa de ideia para produto e que passa de ideia para organização. Antigamente, a gente dizia, não, isto é só para aqueles países. Não é nada. Nós temos cada vez mais exemplos destes. E se há coisa que nós devíamos reter e, sobretudo, debater e usar como exemplo e estudar, são casos destes. José Pedro, queres acrescentar alguma coisa? Quero perguntar quantos contabilistas há na sala. Bom, já veio o lado comercial. E o Manuel também é contabilista. Eu sou não praticante.
E a minha pergunta é porque é que não são todos sócios? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que sócios uns dos outros. O que eu quero dizer com isto é pegar naquilo que o Camilo estava a explicar há bocadinho, porque nós juntos somos mais fortes. Portanto, nós, Betocnet, criamos um modelo de negócio que permite a agregação sem termos sócios, não é? Portanto, vamos atraindo pessoas para a rede, aproveitamos a força do grupo para o que interessa e aproveitamos a independência dos escritórios também para o que interessa. Também era o que mais faltava, vir e mandar na minha casa, não é? E, portanto, assim conseguimos viver com isso. Mas foi o modelo que nós criámos, que não quer dizer que seja o melhor modelo do mundo. Agora, se nós não nos juntarmos para conseguirmos criar massa crítica, acrescentar valor às empresas, não são só aos nossos clientes, são também aos clientes e aos fornecedores dessas empresas que dependem da nossa informação, e andarmos preocupados com o nosso dia-a-dia, que é cinzento, de óculos, preenchemos declarações fiscais, pomos a cruzinha, abrimos o portal das finanças, metemos o número de contribuintes, já estão cansados, não é? Portanto, se nós tivermos força juntos para fazer melhor... A Carla está a protestar. Eu tenho soluções para isso. Mais ou menos. Se nós conseguirmos juntar esforços para nos aproximarmos com as ferramentas da Carla, que são caras, nos aproximarmos dos clientes e acrescentarmos valor e ganharmos força suficiente para negociar com a Carla, que ela é terrível, então aí sim vamos tirar partido da força do grupo. E, no fundo, reforçando o que tu estavas a dizer há bocadinho, nós temos que deixar de ter esta visão minifundiária. Isto é válido para a profissão de contabilista que eu conheço bem, mas é válido para as padarias, é válido para os produtores de vinho, para as associações, e, portanto, as associações são um ótimo elo de ligação se forem usadas para isto, de criarmos networking e parcerias. Portanto, eu acho que se nós olharmos uns para os outros como colegas de profissão e não como concorrentes, vamos conseguir acrescentar muito mais valor. E, portanto, tinha este recado para os meus amigos contabilistas e não podia perder a oportunidade. Posso só dizer uma última coisa? O Zé Pedro é meu cliente e eu sou cliente do Zé Pedro. Portanto, eu não sou careira, tá? Para que se saiba. Mensagem passada. Aliás, Carlos, já agora por falar nisso, também, já que o Zé Pedro está a fazer tanta publicidade à causa dele, vocês têm software para qualquer tipo de empresas, não é? É verdade. Portanto, nós temos um software, para ter aqui uma noção de preço, portanto, eu tenho um software que custa 3,45€ por mês. Portanto, lá está, para os empresários que precisem de um software de gestão, para emitir faturas, para controlar stocks e tudo isso, a partir de 3,45€. Portanto, só para vocês verem que eu não sou careira, como estavam ali a difamar. Para gestão para os contabilistas, gestão de obrigações fiscais, podemos para preços a partir de 60 cêntimos por empresa. Portanto, só para que se saiba, estamos a falar de cêntimos. Só para que não fique aqui mais esta imagem de que eu sou careira, tá? Pedro. E temos vários produtos, sim, desculpa. Não, ia pedir ao Pedro para explicar. Imagina que na região existem boas empresas ou exemplos que vocês poderão interessar a vocês. Claro. Como é que é o processo? Assim, tipicamente os promotores vêm falar connosco. Portanto, nós recebemos muitos pedidos de análise de empresas, não é, que querem financiamento. É fácil, portanto, tem o melhor contacto, podem encontrar no site, não é? podem contactar diretamente através do site. Podem me contratar através do LinkedIn, portanto, e o que nós fazemos é, geralmente enviam-nos uma apresentação breve sobre a empresa e nós a partir daí analisamos. Se fizer sentido, reunimos e depois há uma série de fases, não é, até ao investimento. Mas eu encorajo todas as startups e as pequenas e médias empresas que estiverem aqui hoje e que precisem de financiamento. O capital de risco é uma maneira de conseguir esse financiamento e obviamente estamos à procura de boas oportunidades. Portanto, e empresários como a Elizabeth, portanto, dá os parabéns também pelo seu negócio. Portanto, Pedro, o problema não é dinheiro hoje em dia, não é capital, é bons projetos. É isso, e nós, nós enquanto capital de risco não oferecemos só capital. Não é? Mas há muitos bons projetos, Camilo, nós encontramos muitos bons projetos, encontramos muito bons empresários em Portugal. Portanto, isso é uma coisa que é gratificante para quem está nessa profissão. Portanto, isso nós encontramos. E nós ajudamos não só com capital, mas também procuramos ajudar de outras formas. Não é? Há pouco falava de ajudarmos a montar uma estrutura mais profissional. Não é? É para isso que também serve o capital de risco, não é só para capital. Não é? Portanto, se tiverem esse projeto e se tiverem essa ideia, falem connosco. Muito bem. Mário, quer acrescentar alguma coisa para fechar isto, que eu queria mostrar ali um vídeo às pessoas antes do... Diga, Cláudia.
Cláudia está farta, já exagerei de tempo, é isso? Está bem, já vamos. Eu só queria dizer, dizer que, efetivamente, reforçar aqui o trabalho em rede cada vez vai ser mais importante. O trabalho em conjunto, seja das associações, seja das empresas, cada vez vai ser mais importante porque os desafios são muitos e nós temos, como eu disse, e bem com escala nós conseguimos. E depois há coisas engraçadas que é nós sermos os próprios embaixadores dos nossos produtos. Eu vou dar um pequeno exemplo e eu acho que isto nós deveríamos realmente aqui ser embaixadores. Eu este ano tive um dilema no Natal, que era o que é que eu ia oferecer aos meus clientes mais próximos, ou aqueles, pelo menos, que eu na altura pude contactá-los. Pude contactar todos, ou daqueles parceiros, como disse a Sara, e bem, não são clientes, são parceiros. Os parceiros, seja fornecedores, seja clientes, os parceiros. E eu, o que é que eu vou? Estou normalmente uma caneta, um bloco, e eu lembrei-me de um bolo que foi a seta maravilha da gastronomia nacional, que é feito em Vimioso. Para o meu espanto, é feito em Vimioso, não é muito longe daqui. Para o meu espanto, entreguei aos meus parceiros, e eu posso dizer, mais de 50% deles não conheciam essa doçoria. E isto descomo. Eu sou sincera, fiquei um bocado chocada. Porquê? Eu não sou de cá, não sou de cá no sentido de estou cá há pouco tempo, eu tenho raízes cá, não vim cá parar de paraquedas, a minha mulher é de cá e a minha mãe nasceu numa aldeia aqui próxima. E os meus verões eram cá. Mas eu fiquei um bocado chocado porque como é que mais de 50% dos parceiros que não conheciam uma iguaria que era aqui da região. E este é o grande desafio. É como nós conhecemos o pão Gimonde, e é conhecido nos Estados Unidos, eu acho que seria muito interessante nós podermos conhecer também em Lisboa, ou onde é que seja, os nossos produtos. Por exemplo, outro exemplo, que eu fiz um team building em Palmela, por acaso estava a comentar isto, e o team building que eu faço, normalmente, depois no final, ofereço uma prenda à equipa que ganha no team building. E eu fui para Palmela e disse, o que é que eu vou oferecer? Normalmente lá na região, ou é um moscatel de Palmela, ou é uma fogaça. Mas isso, não. O que é que eu fiz? Peguei num ímã daqueles de frigorífico e mandei gravar os caretos de Fudense. Cheguei lá, entreguei os caretos de Fudense a eles todos em Palmela. A reação deles foi... Primeiro, mas isto são aquelas máscaras isto é lá em cima, né? lá em trás dos montes e não sei o quê. Sei. Mas quanto mais? Eu contei-lhe a contar a história. Resumindo e concluindo, isto é verídico. 2 casais, no passado de um mês, vieram cá acima passar a querer conhecer Pudense e passar a querer conhecer a região. Portanto, no fundo, é um bocado, nós temos embaixadores e nós conseguimos ajudar também os nossos empresários, as pequenas empresas, a apoiar, que é o lema, no fundo, apoiar. Apoiar não é só vender o nosso produto, não é só vender o nosso produto, quando eu digo, não é só vender os meus serviços. Mas eu tenho que ter, por isso é que a minha empresa foi fundada com uma missão, que é desenvolver e valorizar o interior, e esta missão eu levo muito a sério. A minha empresa faz muitas atividades nesta temática. E uma das coisas é, eu tenho que ter consciência que estou numa comunidade e tenho que ter consciência que eu tenho que participar nela e tenho que partilhar o que é bom da minha comunidade e ajudar a minha comunidade. É só isso. Muito bem. Bom, meus senhores, estão libertos, vão ali sentar-se, faz favor, que é para a gente mostrar ali um vídeo. Eu vou pedir ao Mário depois para ir ali ao ecrã, mas antes disso só queria dizer aqui mais 2 ou 3 coisas. A primeira, antes de voltar a agradecer a quem esteve aqui, é realçar este ponto. Nós não vivemos sem marketing. Antigamente, fazer marketing era uma coisa, talvez das componentes mais custosas, custava mais, tinha mais peso em termos de despesa numa empresa. Hoje em dia não é. Nós temos muitíssimos instrumentos à nossa disposição, todos eles de borla, para podermos fazer isto. Eu costumo dar este exemplo. O programa que eu faço de manhã, hoje em dia, é feito com um telemóvel.
e com microfones básicos. Há 10 anos não se fazia isto sem um investimento de várias dezenas de milhares de euros. Ok? Portanto, isso é um exemplo. O segundo é, a gente tem Facebook, tem LinkedIn, tem Instagram, tem TikTok, onde com um bocadinho de imaginação e um muito reduzido número de meios técnicos se consegue fazer maravilhas para divulgar os nossos produtos, os nossos serviços e aquilo que é a nossa imagem. Basicamente, o nosso marketing. Portanto, não há desculpa nenhuma para nós não podermos fazer isto. Bom, o último aspecto no meio disto tudo é, neste processo de procura de conhecimento, há uma coisa que nós nunca podemos perder de vista, que é o reinventar-nos. Porque nenhuma empresa consegue manter aquilo que é o seu modelo de negócio, os seus processos e até os seus produtos durante muito tempo. O ciclo de produtos aqui há 20 anos era 5 anos, agora já não é. É 1 ano e, em alguns casos, até muito mais curto do que isso. Portanto, nós temos que estar sempre a estudar, temos que ter o olho na concorrência e mais, temos que puxar pela cabeça para perceber o que é que nós podemos antecipar como aquilo que o consumidor quer. E se o consumidor não quiser, nós temos de criar a vontade de querer. E isto é uma preocupação que nós temos de ter todos os dias. Uma questão de reinvenção. Eu gostava de estar ali a Manela, que já chegou. A Manela ali de Macedo de Cavaleiros, que eu já conheço há uma porrada de anos. A Manela estava-me a dizer que vende muita coisa online, de pronto a vestir, não é? Moda. Quer dizer, se isto fosse na Amazon eu percebia, mas não é Macedo de Cavaleiros. Estão a ver? Portanto, eu até isto eu desconhecia. E quando perguntei hoje à Manela assim, tens muitas devoluções? Não. Portanto, estão a ver. Isto há 10 anos ou 15 anos era uma coisa improvável. Hoje não é. Bom, mas para vocês verem como é fácil nós reinventarmos a nossa vida profissional e o objeto do nosso negócio, eu vou-vos mostrar ali um vídeo. Mário, pode colocar, se faz favor. Que é como é que um mendigo que está às portas da igreja de São Domingos, em Benfica, reinventa o seu negócio. Ok? Vejam lá. Ele chama-se Félix. Este é o Sr. Félix. Vejam quanto é que ele faz por dia. Ele faz 20 euros por dia. Fatura 20 euros por dia. E ele quer duplicar isso. Contratou uma agência, foi pensar num conceito, ele aprovou e foram executá-lo. E em 3 horas o Sr. Félix passou a faturar 63 euros. Agora digam-me lá uma coisa, se o Sr. Félix é pedinte, consegue reinventar o seu negócio, porra, vocês não conseguem reinventar o vosso. Desculpem. Eu, quando estou muito deprimido, quando alguma coisa está a correr da minha vida, vou sempre ver aquele vídeo. E saio completamente reinvigorado. Portanto, desculpem, se ele é capaz de fazer aquilo, nós estamos capazes também. Muito obrigado a todos.